Graça e paz, povo bendito do Senhor. Que bom estarmos uma vez mais aqui reunidos. Deixa eu tirar a máscara. Foi igual, de máscara sentada. Mais uma vez nós aqui estamos para adorar a Deus. Como diz um salmo que eu gosto muito, o salmo de número 27, verso 4, quando o salmista ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu buscarei, que eu possa habitar todos os dias da minha vida na tua casa, para que eu possa contemplar a tua glória e aprender do teu tempo. Esse salmo para mim ele é tremendo, pois fala de duas grandes características que envolvem um cristão, vamos assim dizer, ou alguém que se direciona para um lugar aonde fala de duas grandes características. Estou falando de novo aí. Glória a Deus. Então esse salmo para mim ele é um salmo tremendo, pois revela duas grandes características que envolvem todo aquele que se aproxima de Deus. Ele contempla a glória e ele aprende também, pois o relacionamento do ser humano com Deus ele é baseado nessas duas esferas: Deus deslumbrando a sua glória e se apresentando ao homem, e Deus se fazendo ser conhecido pelo homem. É bem verdade que ninguém poderia conhecer alguma coisa de Deus se Deus assim não o quisesse. Então Deus foi se apresentando ao ser humano ao longo da humanidade, e esse ser humano então foi tendo conhecimento de Deus. Antes de eu entrar aqui no texto, eu quero hoje falar um pouco com vocês. Eu quero apresentar aqui um amigo, o Davi, da Visão, parceiro do Lucas. Esse jovem teve um congresso de jovens aqui, ministrou os nossos jovens, foi maravilhosamente extraordinário, foi muito bom. E Deus continua abençoando sua vida, jovem. Casa é sua, casa é nossa, tá bom? Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Deus que nem a eternidade será suficiente para nós o conhecermos. Deus é tão que nem a eternidade será tempo suficiente para que nós o conheçamos em sua essência. Todo o conhecimento que nós tivermos de Deus, ele ainda será aquém do que Deus é. Todo conhecimento que nós tivermos de Deus ainda será muito pouco falando do que Deus representa. Então, Evangelho de João, ou Evangelho escrito por João, é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 4, e o verso 24 começa com uma afirmação de Jesus assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aproveitando esse versículo para falar de adoração, ofertas também fazem parte de uma adoração, e isso eu já estava me lembrando aí, eu tinha esquecido. Eu queria convidar você que trouxe a sua oferta. Eu quero estar orando pela tua vida, pedindo a Deus que abra as portas, e se você já está em uma porta, que Ele mantenha você nessa porta, ou que Ele abra uma porta maior e você possa assim então galgar os objetivos traçados pelo coração. Você que pode e que quer, eu vou estar orando pela tua vida, para você estar ofertando essa música lá, essa música vai ser no meio do ali.
para juntos bendizermos o teu santo nome. Neste momento iremos trazer ao teu altar as ofertas, pois a tua palavra ela nos assegura, ó meu Deus, que é o Senhor quem dá semente ao semeador. Então só estamos trazendo alguma coisa para ofertar na tua casa neste momento, porque o Senhor primeiro deu condição a nós para termos. E aqueles que não têm por alguma razão de desemprego, que o Senhor possa estar contemplando a vida do teu filho e da tua filha, abrir uma porta para ela, pois a tua palavra diz que digno é o trabalhador e seu salário. Então que haja muito trabalho, muito serviço, para que haja também muitos salários, muitos honorários na direção dos teus filhos, e assim, ó Pai, eles possam também ter o prazer de ofertar na tua casa e também conquistar os objetivos do coração. E o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você quiser sair do seu lugar e vir, fique à vontade. Glória a Deus. Então, como eu ia dizendo, falar sobre Deus é discursar sobre aquilo que a nossa mente ela tenta conjecturar. É a mente infinita falando de um ser infinito. É a mente limitada falando de um ser ilimitado. Então, durante toda a história de todas as civilizações, o ser humano tentou construir uma imagem de Deus. É verdade que existiu sempre também um grupo de pessoas que tentou viver sem que Deus existisse. Isso a gente percebe lá no começo da história bíblica, quando você lê o livro de Gênesis, capítulo 10 e 11, você vai perceber que desde muito longe já existia um povo que queria viver como se Deus não existisse. Foi o povo que construiu a Torre de Babel, foi o povo que estava querendo viver em uma realidade onde Deus não fosse o dominador de tudo e de todos. E a tentativa de tudo isso era viver uma vida onde não houvesse nenhum tipo de prestação de contas, porque todos aqueles que acreditam na existência de Deus sabe que existe um padrão para ser vivido, porque haverá um dia em que toda a carne prestará conta a Deus pelo que fez e pelo que não fez, pelo que fez que não devia e pelo que não fez que devia. Então, todos que acreditam em Deus sabem que um dia prestará conta a esse Deus, e todos que não acreditam, ou todos que querem caminhar por essa linha de não acreditar numa existência de Deus, é porque querem viver uma vida onde não tenha de prestar conta de nada a ninguém. Então, todos os povos de todas as eras, a sua grande maioria, sempre tentou construir uma imagem do que era Deus, de quem era Deus. Alguns desenharam, alguns criaram bonecos, outros criaram estatuetas, e cada um foi construindo a sua identidade do que era Deus, ou dando forma para aquilo que era a sua percepção do que era Deus. Alguns cheios de boas intenções para justificar a fé, para justificar a razão de crer em algum sobrenatural, mas outros aproveitadores cheios de má intenções, também tentando tirar proveito de tudo, porque isso sempre vai existir, sempre houve, sempre haverá os cheios de boa intenção e sempre haverá os cheios de más intenções. Então, se tratando de Deus, sempre houve também as pessoas que tentaram de alguma maneira demonstrar Deus para o outro. Sempre houve. O problema é que, como que a gente vai falar de alguém que a gente não vê? Como que a gente vai falar de alguém que não nos foi apresentado? Prazer, esse é Deus. Então é difícil falar de alguém. Quando nós olhamos para as páginas bíblicas, a Bíblia não apresenta a formação de Deus, ela apenas mostra
que ela dá a respeito de Deus. Então, o primeiro versículo da Bíblia apresenta Deus criando céu e terra, e não Deus a aparição de Deus na Bíblia já aparece com Deus fazendo alguma coisa, já aparece com Deus trabalhando em alguma coisa, já aparece com Deus executando alguma coisa. Até porque quando nós paramos para analisar Deus, Deus está sempre em movimento, Deus está sempre trabalhando. Não é à toa que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e por isso eu trabalho também. Há quem diga que quando chegou o sétimo dia e a Bíblia diz que Deus descansou, pensa que Deus cruzou os braços e sentou numa cadeira, pegou uma garrafa de Coca-Cola e ficou agora admirando tudo que ele tinha criado. Não, na verdade, quando estabeleceu-se o descanso do sétimo dia, não é porque Deus tinha parado de trabalhar, é porque tudo que Deus já tinha feito era suficiente para tudo que ele tinha criado. Então não precisava Deus criar mais nada, agora ele ia trabalhar na manutenção de tudo que ele já tinha criado. Era Deus olhando para tudo que ele tinha feito, chegou à conclusão que era tudo muito bom, falou: não precisa criar mais nada. Agora quem pensa que Deus descansou no sétimo dia, se engana, porque o trabalho de Deus começou quando Deus fez o homem. O homem dá trabalho para Deus desde o sexto dia da criação. Então Deus não descansou em momento algum. Na verdade, o que aconteceu foi Deus entendendo que tudo que ele tinha feito já era suficiente para tudo que ele tinha criado. Com isso eu entendo também que há muitas vezes que nós esquecemos de observar que Deus já fez coisas além do que nós precisávamos e nós estamos pedindo por mais. Deus faz o suficiente para que a gente entenda que com o que Ele fez é o que é necessário para que a gente dali continue caminhando para uma direção. Então falar desse Deus, é o lanche que está fazendo esse barulho, é só tirar o cabo do carregador que ele para. Aí vai desligar, hein? Tira ele fora, pode tirar. O do carregador? Está vendo? Está repreendido. Então, como eu ia dizer, desde sempre o ser humano, na sua compreensão, tentou imaginar Deus. E isso é magnífico. Por quê? Porque se você caminhar por esse mundo, você verá pessoas falando das suas experiências que tiveram com Deus. E olha que não precisa ser um cristão para ter experiência com Deus, precisa apenas acreditar que Deus existe. Porque na verdade é isso que está escrito em Hebreus capítulo 11, verso de número 6. Quem quiser abrir aí esse texto também ele é, porque não é necessário ou não é primordial em primeira instância que você seja um cristão para ter fé em Deus. Verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Segura aí na vírgula e vamos entender isso. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que diz que não tem fé suficiente para agradar a Deus. E tem muita gente que não é rotulada como cristão e tem fé suficiente para agradar a Deus. Pastor, como assim? Tem dois exemplos dentro da Bíblia. Tem um centurião e tem uma mulher sirofenícia, que Jesus chegou a dizer para esses dois que nem Israel tinha visto tanta fé igual tinha visto nesses dois, que não era de Israel, que não conhecia a fé messiânica, que não esperava por uma redenção como esperava o povo de Israel. Então, para se aproximar de Deus, o primeiro degrau dessa aproximação é fé.
Fé é o suficiente para se aproximar de Deus. E aí a continuação do texto diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, para se relacionar com Deus, o primordial é ter fé. E para ter fé, não necessariamente você precisa ter um rótulo de uma denominação. Você precisa apenas crer que Deus existe. Então, quando você anda por esse mundo afora, você vê pessoas dizendo que teve experiências com Deus das mais sobrenaturais possíveis. Você escuta pessoas dizendo que foi livrado de acidentes onde você olha para os retratos e você fala: não, a pessoa que estava nesse acidente aqui, ela não sobrou nem a foto da RG. Mas aí você vê a pessoa contando. E na maioria das vezes essa pessoa, ela não faz parte de denominação nenhuma, mas ela tem fé suficiente para agradar a Deus. Por isso que todas as vezes que nós vamos falar de Deus, a nossa mente finita tem que compreender a sua finitude, porque Deus é muito além do que uma instituição pode apresentar. E todas as vezes que nós tentamos comprimir Deus dentro de uma instituição, nós estamos monopolizando Deus e dizendo que Deus só trabalha aqui. Então, por isso que falar de Deus é falar de um ser que nem a eternidade será suficiente para nós o conhecer em sua essência. Mas voltando para o texto que nós lemos de primeiro, que é João capítulo 4, verso 23, que diz que Deus é Espírito, verso 24, Deus é Espírito. Isso aqui já faz com que a gente tenha uma ideia ou uma desconstrução de muita coisa que a gente já ouviu. Porque a tentativa de dar forma para Deus entra em choque com esse versículo, que é uma citação do próprio Jesus. Porque se Deus é Espírito, ninguém consegue ver Espírito. É verdade que há alguns que foram agraciados por Deus com algumas visões, com dons, e conseguem. Mas isso não é para todos. Isso é um grupo muito pequeno, muito seleto e com um propósito muito específico. A Espírito, ninguém consegue ver a olho nu. Deus é Espírito, Jesus disse. Mas por que a gente vê então algumas afirmações assim? A mão de Deus me livrou, os ouvidos de Deus não estão tapados para que não possam ouvir, a terra é o estrado dos seus pés, eis que os teus olhos estão sobre a face de toda a terra. Se Deus é Espírito e Ele não tem corpo humano, por que o ser humano então atribuiu todas essas formas humanas a Deus? Para dentro da Bíblia e vemos a Bíblia falando de Deus, fala de alguém aonde a própria Bíblia diz que nem os céus dos céus conseguem conter a sua glória. E um dia eu disse para um grupo de amigos que a gente estava batendo um papo sobre Deus, e numa pergunta saiu assim: em que lugar do céu Deus está? Aí eu falei para ele: se a gente for olhar pelo lado humano, no céu deve ter algum lado que é o direito, porque diz que Jesus está à direita de Deus. O céu, Deus está. Aí eu disse para eles: desculpe-me pelo que eu vou falar, porque pode ser que alguns aqui pensem que eu estou blasfemando ou cometendo alguma heresia, mas Deus não está em lugar nenhum do céu. O céu está em algum lugar em Deus, porque não foi o céu que criou Deus, foi Deus que criou o céu. Então o céu está em Deus, e não Deus está no céu. Verso número 3. A nossa base para falar de Hebreus 1, verso 3 diz assim: é o resplendor da sua glória e a do seu ser, pela palavra
poder. Depois de ter feito a purificação, assentou-se à direita nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Deus, então, olhando para Jesus. Jesus é a nossa referência. Toda a referência de Deus seria a que nós ainda falamos hoje. O Deus de Abraão entra em cena. Abraão, Isaac e Jacó deixam de ser a referência para falar de Deus. A referência passa a ser Jesus. Porque Ele é a imagem exata de Deus. Ele representa o caráter perfeito de Deus. A gente olha para a história dos homens, heróis da fé, e respeitamos as suas histórias. Mas se a gente quer falar do caráter de Deus, a gente precisa falar de Jesus. Porque Jesus é a imagem perfeita de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 19, Paulo vai nos dizer: Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus estava em quem? Em Cristo. Você não vai encontrar nenhuma referência. Deus estava em Abraão, Deus estava em Isaac, Deus estava em Jacó. Você vai encontrar a referência: Deus estava com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas Deus estava só em Jesus. Porque Jesus possa ser a nossa referência máxima de quem Deus é. Então, todas as vezes que nós falamos de Deus, nós miramos em Jesus. Quer falar do amor de Deus? Olhe para Jesus. Quer falar do perdão de Deus? Olhe para Jesus. Quer falar da misericórdia de Deus? Olhe para Jesus. Quer falar do cuidado de Deus? Olhe para Jesus. Quer falar dos atos sobrenaturais de Deus? Olhe para Jesus. Jesus passou a ser a referência maior para se falar de Deus. Então, todas as vezes que eu me relaciono com Deus, o meu mediador sempre será Jesus, porque Ele é a maior referência que eu tenho de Deus. Não há nada neste mundo, não há nada nesta terra que ocupe esse lugar de referência que nós temos para nos relacionar com Deus, a não ser Jesus. Qualquer outro caminho, como dizia um pastor antigo, que eu gosto muito dele, o pastor Luiz Neves, não sei se ele vai assistir essa live, ele falava assim: qualquer outro caminho é beco. Qualquer outro caminho é beco. Porque o caminho para se relacionar com Deus, a referência é Jesus. Aleluia, Jesus. Então a Bíblia apresenta Deus criando, Deus fazendo, Deus falando, Deus transformando, Deus curando, Deus abrindo o mar, Deus abrindo o Jordão, Deus enviando maná do céu, Deus enviando cordonize, Deus fazendo sair água da rocha. A Bíblia apresenta Deus fazendo um monte de coisa assim, mas ninguém nunca viu Deus. Então todo relacionamento com Deus era a respeito do que Ele estava fazendo. Então por isso que era o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que abre porta. Toda a referência era assim. Quando Jesus entra em cena, era o Deus que estava em Cristo. E isso para nós precisa ser suficiente, porque Jesus é o suficiente. Jesus é tudo que nós precisamos. Na verdade, nós não precisamos de nada a mais do que Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Quando a gente acha que precisa de alguma outra coisa a mais, é porque a gente não compreendeu quem Jesus é. Quando a gente acha que precisa de algo a mais para se relacionar com Deus, é porque a gente ainda não compreendeu o que Jesus representa para nós. E por isso a gente fica procurando a nova unção, as novas, e esquece de que Jesus é suficiente. E se a gente ter isso como convicção no nosso coração, a gente tem o necessário para viver muitos sobrenaturais realizados por Deus. Muitos. No texto que nós lemos, o primeiro, aquele texto ele é super didático, porque ele trabalha
muita coisa dentro daquele texto. Ele trabalha o preconceito que existia, e aí ele é quebrado na figura de Jesus. Como tu, sendo judeu, fala comigo que eu sou mulher samaritana. Então, Deus tem um caráter anti-racismo, anti-preconceito, anti-acepção de pessoas. Como assim? Qual o problema? Eu não falo com você, eu não falo com você porque você é judeu, ou porque você é samaritano, ou porque você é ocidental, oriental. Não, eu falo com você porque você é ser humano. No caráter de Deus não há distinção de pessoas. No caráter de Deus há distinção de atitudes, de comportamentos. Deus nunca fez acepção de pessoas, mas Deus sempre seleciona pessoas pelos seus comportamentos. Quando Deus rejeita Saul, foi por causa do comportamento dele. Quando Deus escolhe Davi, foi por causa do comportamento dele. Deus não ignora pessoas, mas Deus seleciona comportamentos. E a gente precisa ter isso claro na nossa mente, senão a gente começa a cair nesse papo furado de alguns aí, dizendo, é os queridinhos de Jesus. Não, Deus não tem queridinho, Deus tem íntimos. Assim como quem tem mais de um filho sabe que sempre tem aquele filho que é mais próximo do pai, mais próximo da mãe. E não é que a mãe ou o pai ama mais aquele ou prefere mais aquele, é que aquele tem mais prazer de ficar perto do pai. Então quem mais fica perto do pai, do que o pai tem, do que os pais têm, melhor dizendo. Quem mais perto fica dos pais, melhor usufrui de tudo que o pai tem. Quem mais perto fica de Deus, melhor usufrui de tudo que Deus tem. Salmo 25, 14, tem um texto que eu gosto muito, abre aí para nós ler esse texto. Quem quer ler para nós aí? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então a intimidade do Senhor é para os que o temem, ou os segredos, dependendo da tradução. Alguma está segredo aí? Lê aí dessa que está segredo aí. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Segredo faz parte de intimidade. Só quem é íntimo de alguém sabe de alguns segredos que o outro tem. Por isso que a própria Bíblia vai dizer que Deus não faz nada sem antes avisar pelos seus profetas. E por que Deus não faz nada sem primeiro avisar? Porque Deus não tem problema quando dá a sua palavra. Deus não tem problema de voltar atrás. A gente que muitas das vezes tem dificuldade de falar que vai fazer alguma coisa, depois a gente fica com medo da palavra que a gente deu e a gente fica inventando desculpa para não cumprir com aquilo que a gente falou, mas Deus não tem esse problema. Deus não tem problema em dar a sua palavra. Por isso que quando ele fala que ele vai fazer, ele faz. Por isso que quando ele disse para Abraão, olha Abraão, eu vou te abençoar e eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Quando ele disse isso para Abraão, ele está dizendo, não importa o que você faça daqui para frente, eu estou dando a minha palavra que eu vou fazer. Eu vou te tornar pai de multidão, eu vou te tornar um homem reconhecido. Eu vou fazer. E isso era incondicional, e Deus fez. Agora existem coisas que são condicionais. Você lê Deuteronômio capítulo 28, existe muita coisa ali que é condicional. É se ouvires e se obedeceres. Se ouvires e se obedeceres. Ou seja, é um entendimento. Eu ouço, entendo, obedeço. Eu ouço, entendo, obedeço. Porque toda dificuldade de obedecer está na falta de entendimento. É por isso que quando você fala para o seu filho assim, você fez isso de novo, você não entendeu?
porque se ele tivesse entendido, ele não tinha feito. Toda dificuldade em obedecer é pela falta de entendimento. Por que muitos relacionamentos com Deus são fragilizados? Em vários aspectos. Porque a gente não compreende muita coisa, a gente não entende muita coisa. Então, como a gente não entende, a gente não obedece. Percebe isso? Então, intimidade está para os que são próximos. E Deus mostrou no relacionamento, no diálogo com aquela mulher, que não existe distinção de pessoas. Ele vai ser próximo de todos aqueles que querem estar próximo. E aí independe de qual seja a raça, seja samaritano, seja filisteu, seja o que for, precisa se aproximar de Deus. Esse texto que nós lemos também é didático porque conserta o objetivo da adoração. Ela olha para Jesus e fala assim: olha, os nossos antigos disseram que tem que adorar ali, e vocês dizem que tem que adorar lá. E Jesus responde para ela: a hora vem, e eu digo que a hora chegou, que não é nem aqui e nem lá, é em espírito e em verdade. Ou seja, a preocupação de aonde eu devo adorar estava roubando o objetivo de quem eu devo adorar. Ah, não tem que adorar ali, não tem que adorar lá, não tem que adorar na Vivendo para Cristo, tem que adorar na Assembleia. Não é na onde, mas é a quem você adora que faz toda a diferença. Eu digo sempre, o lugar é apenas um detalhe, porque o que importa de verdade, como diz o texto, é a quem você está adorando. Se a sua adoração está sendo direcionada a Deus, não importa onde você esteja, porque não é o lugar que torna a sua adoração conhecida, é o coração que faz a sua adoração ser conhecida. É a certeza de quem você está adorando. É a certeza de quem está dando louvor. Quando isso é definido dentro de você, todos os lugares que nós frequentamos são apenas detalhes. A espiritualidade, ela está além do lugar onde eu frequento. Eu disse isso na última live que a gente teve. Então a referência de tudo que Deus está representada em Jesus. A sua justiça, o seu caráter, o seu perdão, o seu amor. Veja como foi o tratamento de João capítulo 8 com aquela suposta mulher que foi pega em ato de adultério, um caso muito questionado, pelo menos por mim. Por mim é muito questionado esse texto. Para mim, aquela mulher não foi pega em ato de adultério e por isso Jesus daquela forma. Mas aonde Deus olha, Deus representado em Cristo, olha para aqueles homens que de tanto insistiam dizendo: tu não vai fazer nada, a lei manda apedrejar, e tu o que dizes? Jesus simplesmente olha para eles e fala assim: filho, não tem pecado que atire a primeira pedra. Voltou a abaixar, continuou escrevendo no chão, e o texto bíblico diz que foi saindo de um a um até ficar só Jesus e a mulher. E quando fica só Jesus e a mulher, Jesus pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E elas falam: eles foram embora. E Jesus diz para ela: se eles não te condenam, nem eu. Sabe qual é a maior lição desse texto que eu aprendo? É que há mais disposição em Deus para perdoar do que para condenar. Aleluia. Agora, há mais disposição no homem para condenar do que para perdoar. O homem caça defeito para condenar. Deus caça para perdoar. Todas as vezes que Deus te apontar um defeito, Ele quer dizer para você: eu quero te perdoar. Todas as vezes que Deus me aponta um defeito, Ele está querendo dizer: eu estou aqui, só diga para mim que quer perdão. Diferente do homem, que todas as vezes que caça um defeito em alguém, é para ter uma razão para apontar e para condenar. Finalizo com uma fala que eu disse
uns dias atrás. Todas as vezes que eu descubro o defeito de alguém, o que deve aumentar em mim é o meu poder de intercessão e não de julgamento. Por quê? Porque eu estou suscetível à mesma falha que aquele que cometeu, eu possa cometer também. O mesmo perigo que todo mundo corre, eu corro. Então, quando eu descubro o defeito de alguém, o que tem que aumentar em mim é o poder de intercessão e não. Gálatas capítulo número 6, e a gente finaliza com esse texto. Gálatas 6:1. Quem quer ler para nós? Irmãos, se alguém conseguir alguma falta, vocês são espirituais. Restaure essa pessoa com espírito de brandura. E a quem cada que tenha cuidado para que não caia, para que não seja tentado também. Então, se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, encaminhai, está escrito aí, na minha tradução já está um pouquinho mais tranquilo, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não seja também tentado. Eu preciso entender que a prova de que o amor de Deus está em mim é quando eu consigo olhar para a falha do meu irmão e não condená-lo pela falha cometida. É isso que demonstra o quanto eu conheço a Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo sendo a minha referência, Jesus Cristo sendo o meu ponto de partida e o meu objetivo a ser chegado. Porque tudo começa em Jesus e termina em Jesus. Começa em Jesus quando a gente se arrepende e se entrega para Ele, e vai terminar nele porque nós caminhamos para Ele. Nós caminhamos para a estatura do varão perfeito. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, verso número 13. Caminhando para a estatura do varão perfeito. Existe um modelo a ser seguido. O modelo é Jesus. Nós precisamos caminhar para esse modelo. Eu disse esses dias que a maior mentira que inventaram é que você pode servir a Deus do jeito que você quiser. Essa é a maior que inventaram. Não existe uma mentira maior do que essa pregada na atualidade. Não existe um modelo. Jesus é o modelo. Você não pode servir a Deus do jeito que você quiser. Você deve servir a Deus do jeito que Jesus serviu. Por isso a exortação é que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não que haja em vós a disposição que você acha que seja interessante. Então Jesus é um modelo e a gente precisa caminhar para Ele. Vamos acertar sempre? Não vamos. Vamos errar muito, mas o que vai nos mostrar que estamos no caminho certo é se todas as vezes que nós errarmos, nós corrigir o nosso erro e continuar caminhando, continuar andando, dizendo como Paulo: não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim. Errou, olhe para trás, deixe para lá, mire para frente e continue andando, porque é para frente que a gente tem que andar. Disse uns dias atrás: se lá atrás fosse bom, a gente tinha ficado lá. Não é lá que a gente tem que ficar. A gente tem um alvo que a gente caminha para Ele. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você pode aplaudir a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Domingo estaremos aqui de novo. Sei que o retorno está sendo parcial, muita gente ainda está preferindo ficar em casa. Recebi várias mensagens de pessoas dizendo: pastor, muito está, mas eu estou com quase mesmo assim,
casa, vem na live, não tem problema. Né? A gente sabe que essa retomada será difícil em todos os aspectos, mas a gente vai retomar. Eu não canso de dizer isso. Logo mais, esses dias farão parte do passado. E os dias que nós vamos viver serão tão bons que a gente vai ter que se esforçar para lembrar desses dias ruins. Glória a Deus. Você vai ter que fazer uma força para lembrar daquele que está lá. Porque os dias são superiores aos dias ruins. Aleluia. Amém? Amém. Você pode ficar de pé para nós orarmos e agradecermos a Deus.